Recebendo aqui o candidato Moisés França. Candidato, seja bem-vindo comigo, ele que representa o PSOL. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui para a gente falar com o eleitor de Mato Grosso um pouco sobre as propostas do nosso governo. Candidato, eu já inicio lhe perguntando, o senhor é servidor de carreira e também líder sindical, já atuou como liderança sindical. E agora, pela primeira vez, coloca o seu nome numa disputa eleitoral, já de cara ao governo do estado de Mato Grosso. O senhor se sente preparado para administrar 141 municípios? O seu tempo começa a valer a partir de agora. Sim, me sinto muitíssimo preparado para administrar Mato Grosso, para a gente mudar essa política que se encontra no estado há vários e vários anos, em qual grupos se revezam, apoiando sempre representando o agronegócio, pelos barões do agronegócio, que não distribui essa riqueza. Mato Grosso é um estado que gera muitíssima riqueza e que é concentrada na mão de poucas pessoas, muita gente vivendo na miséria nesse estado. E nós, enquanto governo, nós precisamos distribuir essa riqueza para que o povo de Mato Grosso viva melhor, investindo em saúde, educação, segurança, geração de emprego e moradia. Nós temos muitas propostas para melhorar a vida do povo mato-grossense e nós somos a verdadeira e única oposição frente a esses grupos políticos que se encontram no estado do Mato Grosso. Dentre as suas propostas, o senhor que tem feito duras críticas à atual administração, principalmente com relação à questão de gestão de pessoas, como é que o senhor pretende resolver ou equalizar essa situação que envolve a folha de pagamento dos servidores públicos do estado de Mato Grosso, que já atingiu o teto máximo? Isso é uma questão muito simples de se resolver. As minhas críticas são com relação à transparência, falta muita transparência nesse estado. O cidadão comum, o eleitor, ele não consegue visualizar, enxergar onde os recursos, os altos impostos pagos em Mato Grosso, como na conta de energia, 29%, na telefonia, 29%, no combustível, 29%. Esses impostos, eu estou falando só do ICMS. Muito alto que o cidadão paga e não vê o retorno da aplicação desse recurso. Precisa-se transparência, precisa-se esclarecer onde isso está sendo gasto. Com relação à gestão, eu digo que falta melhor gestão dos recursos, porque a saúde, por exemplo, tem 1.870 bilhões orçado para 2018 e a saúde está uma calamidade. Nós precisamos melhorar a saúde, que é um dos principais anseios da população Mato Grosso. Com relação ao pessoal, ao servidor público, ele não tem culpa nenhuma da incompetência do gestor. É muito fácil você jogar a culpa em cima dos servidores públicos, que eles são o culpado de tudo. O que se precisa é fazer gestão. Por exemplo, diz que a folha de pagamento está no limite, mas nós temos que rever a questão de incentivos fiscais, onde os filhos os amigos dos amigos, os políticos, têm muito incentivo fiscais e se esses incentivos fiscais realmente atendem o objetivo do programa. Por exemplo, tem um candidato aí, o candidato Mauro Mendes, que ganha incentivos fiscais para a empresa dele, Bimetal, 348 funcionários, está lá no portal da transparência, ganhou terreno do Estado, continua recebendo incentivo fiscal e está em recuperação judicial. Será que o programa atende? Nós, como primeira ação de governo, nós vamos rever todos esses incentivos fiscais e fazer com que esses incentivos fiscais gerem emprego, gerem renda. É esse o objetivo do programa, não é para favorecer ninguém. Então nós temos que pôr o dedo na ferida e atacar. Precisamos ver a questão da Lei Candir. Eu tenho falado desde a minha primeira entrevista e agora outros candidatos vêm falando a mesma coisa. Antes de a gente entrar nessa questão dos incentivos fiscais, eu quero voltar nesse assunto e também falar a respeito da Lei Candir, que atende principalmente a área do agronegócio. Eu quero ainda continuar com o senhor na questão de gestão de pessoas, porque nós temos aí a Lei de Responsabilidade Fiscal. O governo diz que não tem mais como contratar servidores. Como eu lhe disse, inicialmente nós temos hoje mais de 40% dos servidores que são contratados. Mas a área da educação precisa de colaboradores, a área da saúde também, a área de segurança nem se fala, né? Como é que o senhor resolveria essa questão, uma vez que precisa contratar, e aí eu falo de concurso público, eu falo de demissão, enfim. Sim, é por isso que eu falo de incentivos fiscais, porque aí o Estado perde 3 bilhões e 800 bilhões. É o dinheiro que falta para fazer concurso, para contratar mais servidores, para que o Estado tenha uma boa prestação de serviço. Por isso que eu falo de Lei Candir. O Estado abre mão de 5 bilhões e recebe só 400 milhões.
Nós precisamos rever, fazer a bancada atuar lá em Brasília para que gere mais compensação da Lei Candir, para que venha recurso para a educação, para que possamos contratar mais professores, para que possamos implantar o Corpo de Bombeiro em todos os municípios do estado. É daí que vem. Por isso que eu falo em gestão, eu falo em transparência e que falta a competência desses gestores aí, que parece que tem medo ou tem alguma coisa que não deixam eles fazer o que tem que ser feito para que o estado arrecade mais. Dizem que a arrecadação está diminuindo, que está tudo no limite. E isso a gente tem que rever, porque a imprensa tem divulgado notícia de que a arrecadação está aumentando. O próprio governo já aumentando, então é uma anunciou um aumento na arrecadação dos recursos do Estado. É uma incoerência dizer que não tem dinheiro. Nós precisamos acabar com esse negócio de contratado e cumprir a Constituição. A Constituição é clara. Um governo tem que cumprir a Constituição. Lá diz que serviço de saúde, que hoje está terceirizado pela OSS, tem que voltar para o Estado e nós vamos trazer a rede pública de volta para o Estado. Nós vamos fortalecer os pequenos e médios hospitais no interior para que o cidadão não se desloque de longas distâncias para vir procurar assistência à saúde em Cuiabá. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos melhorar a arrecadação, combater na sonegação. O Mato Grosso ainda tem uma sonegação muito grande. Nós precisamos atuar, qualificar nossos servidores fiscais de tributos para que o Estado possa arrecadar. O que precisa ter é a gente ter competência, a gente ter gestão e transparência. Secretário, o senhor falou bastante aí, candidato Moisés, o senhor falou bastante com relação à questão dos incentivos fiscais, combater exatamente a má distribuição de recursos e de incentivos para as empresas aí. Como é que o senhor pretende lidar com a área industrial aqui no estado de Mato Grosso e também o agronegócio, que é tido como a galinha dos ovos de ouro aqui de Mato Grosso? O agronegócio, os barões do agronegócio que estão cada dia mais ricos e não geram emprego. A agricultura do agronegócio é tudo mecanizada. Nós precisamos criar indústrias, incentivar a agricultura familiar. O agronegócio precisa industrializar uma parte. De repente, nós precisamos fazer uma reforma tributária aqui em Mato Grosso, ter coragem de fazer, acionando a comunidade, a população e discutir isso com o povo, com os deputados, igual foi feito em Mato Grosso do Sul, onde parte da produção agrícola fica lá para industrializar, para gerar emprego. Gerando emprego, você gera renda, você gera arrecadação de tributos, onde você investe nas áreas fundamentais do qual o Estado é gestor e tem obrigação de fazer um Estado melhor para o povo de Mato Grosso. Questão da Lei Candir, que permite com que o agronegócio, insistindo ainda nesse tema, que é muito importante, tem sido bastante discutido isso em todo o estado de Mato Grosso, beneficia o agronegócio e com isso o Mato Grosso deixa de arrecadar pelo menos cerca de 6 bilhões de reais, ao passo que por conta disso, através do fundo de exportação, chega para os cofres do estado somente 400 mil reais. O senhor criaria uma nova taxação para o agronegócio? O senhor enfrentaria essa discussão e esse debate com esse setor? Olha só, eu quero deixar bem claro aqui ao povo mato-grossense, ao eleitor, que nós não somos contra os barões do agronegócio. O que nós queremos é distribuir renda para que o povo de Mato Grosso viva melhor. Olha, Mato Grosso é o fiel da balança comercial. Enquanto a região sul, sudeste importa muito, Mato Grosso exporta e equilibra a balança. Então, se Mato Grosso é o que equilibra a balança, por que ele recebe tão pouco de compensação? O que nós precisamos é que a nossa bancada atue fortemente lá em Brasília, nossos deputados federais, senadores, e que a gente aumente essa compensação. O que nós queremos é ser recompensado por que produzimos. Nós precisamos que o pessoal do agronegócio eles se conscientizem de que nós precisamos melhorar a vida do povo mato-grossense. De que forma? Criando indústria, mas indústria que gera emprego, não indústria que recebe 100 milhões de isenção e gera 10 empregos. Então isso é questão de incentivos fiscais que nós vamos rever. Nós precisamos ter uma reforma administrativa, uma reforma tributária aqui no Estado, digo não administrativa, mas tributária, para que a gente possa ver essa lei do ICMS. De repente, se o pessoal não quiser industrializar uma parte, nós temos que achar uma forma de taxação para que a gente possa gerar produção e atrair empresas, gerando emprego aqui, vendo uma forma de incentivo de que realmente as empresas se sintam. Por exemplo, o agronegócio produz muito, exporta muito, mas não tem uma indústria voltada ao agronegócio aqui. Por exemplo, indústria de trator, que seria aqui não é o campeão
brasileiro já produz quase mais que a Argentina aí em produção de soja, por que aqui não tem uma fábrica de trator? Nós vamos buscar trator no Rio Grande do Sul. Tão longe, por que aqui não tem? Se tivesse, não estaria gerando muitos empregos, não estaria gerando recursos, arrecadação financeira, isso a gente precisa rever. Precisamos discutir, nós não podemos concentrar a riqueza na mão de meia dúzia. O povo de Mato Grosso não aguenta mais o desemprego aqui está altíssimo. Nós precisamos melhorar a questão do emprego. Se produzimos tantos, precisamos trazer indústrias para que realmente... Outra coisa, energia solar. Mato Grosso, um estado quentíssimo, não se discute energia solar. Nós vamos discutir, nós vamos criar a matriz energética solar. Por quê? Por que não se discute? Porque privatizou a energia. Então, nós, enquanto governo de estado, nós vamos apresentar projeto, programa, para que começamos a discutir energia solar, energia eólica. Outra coisa, a criação de peixe aqui em Mato Grosso. Mato Grosso é um estado riquíssimo, mas não tem uma forte indústria. Precisamos fortalecer essa indústria. Não só a soja, o milho, o feijão, o algodão. O algodão vai totalmente sem produzir 1 centímetro sequer de tecido. Aí a gente importa esse tecido lá em altos custos lá de fora. Nós precisamos ter consciência, criar indústrias aqui e queremos discutir sim, queremos abrir o diálogo com o agronegócio. Com relação à área da segurança, que é obviamente um clamor de toda a população do estado de Mato Grosso. Nós temos visto aí reclamação nos 4 cantos do estado. De um lado, servidores da área da segurança dizendo que falta melhor condições de trabalho. Do outro, a população dizendo que precisa, obviamente, ser atendida pelo Estado. Como é que o senhor, dentro do seu programa de governo, pretende lidar com a área de segurança aqui do estado de Mato Grosso? Bom, tem um atual candidato a governo, o governo em exercício, que diz que ele dobrou a viatura de 600 para 1.000. O que eu tenho dito sempre é que nós precisamos de qualidade. Eu tenho conversado com alguns policiais militares e dizendo que eles estão comprando o próprio fardamento, o próprio calçado, o próprio armamento. Tem informação aí de que o repasse para compra de fardamento, vestimento está atrasado. Então, não adianta apresentar números e mais números. Eu tenho até dito que quem gosta de decorar número é estatístico ou matemático. Eu não estou aqui para decorar número, eu preciso de ações, de efetiva. E quem vai responder se está acontecendo o serviço público é a população. Sentindo isso no dia a dia, a gente vê que a violência tem aumentado muito, né? Feminicídio, 2 mortes de 2 mulheres, isso aí talvez seja falta de prevenção. Crimes virtuais, Cuiabá está alastrado isso, partindo de dentro dos presídios. A segurança pública, o policial militar, o policial civil, ele tem que ser qualificado e temos que aplicar muita tecnologia e inteligência para que possamos combater o crime organizado, com relação que é o que origina toda essa onda de violência. Com relação ao crime organizado e as penitenciárias, nós temos visto aí uma superlotação. O senhor, dentro do seu programa de governo, pretende construir mais presídios, modernizá-los, aparelhá-los? Qual a sua visão com relação a isso? Nós pretendemos várias ações que nós temos na área de segurança. Dentre elas, fazer um mutirão, conversar com o judiciário, porque hoje uma tornozeleira ela é muito mais barata do que você manter um preso encarcerado. E os crimes de menor poder ofensivo, você consegue afastar essas pessoas de dentro do crime organizado, da escola do crime, para que ele se torne um soldado do crime. De que forma a gente pode trabalhar isso? A gente fazendo um mutirão judiciário para a gente rever as questões das pessoas que estão presas. E a gente tem um dado muito importante da Vara de Execução Penal, que de cada 10 presos que estão com tornozeleira, somente 1 retorna ao crime. Então isso seria uma economia do Estado. Enquanto você gasta muito menos com tornozeleira, você economiza quase R$2.000 pela manutenção de um preso encarcerado. Então a gente precisa fazer um mutirão para rever isso, criar trabalho dentro das penitenciárias, porque
A lei de execução diz mais de 52 vezes que o preso, lá existe a palavra trabalho, ele tem que trabalhar. E o Estado não provém essa oportunidade para o preso. Trabalho e estudo. Mato Grosso precisa agir. Nós estamos criando um verdadeiro depósito de gente humana e escola do crime, porque lá não tem uma organização para que o preso trabalhe, para que o preso estude, uma revisão de pena para que os crimes de menor poder ofensivo a gente possa tirar ele do contato com o crime organizado para que ele não vire um soldado do crime. E Mato Grosso precisa agir. Precisamos colocar os bloqueadores nas penitenciárias para que esses crimes que acontecem aqui fora a gente consiga diminuir e, principalmente, acima de tudo, dar condições para o policial civil, para o policial militar, contratar mais agentes prisionais, qualificar todo esse pessoal com informação, com tecnologia, para que a gente possa atuar fortemente no combate ao crime. Com relação à área da saúde, hoje a população sofre pela falta de atendimento. PSFs, unidades de pronto atendimento, hospitais regionais espalhados em alguns polos aqui do estado. Como trazer a tranquilidade para a população, como trazer este atendimento com mais competência? Sim, como ação de governo, uma das ações imediatas, a gente vai retomar os hospitais regionais que estão nas mãos das OSS. O senhor é contra essa administração? Sim, porque o OSS é nada mais do que a privatização da saúde pública, no qual o Estado paga um alto custo e recebe uma péssima qualidade de serviço. Mas na sua avaliação, o Estado está preparado para absorver esses hospitais? Gradativamente nós vamos retomar. Mesmo com colocando os profissionais. Os cortes dos recursos federais e as dificuldades, obviamente, que o país enfrenta com relação a essa questão da saúde? A questão da saúde é o seguinte, 1 bilhão 870 milhões. 1 bilhão 870 milhões para 2018. Isso é muito dinheiro que não chega lá na ponta. Muita reclamação da falta de repasse aos municípios, o cofinanciamento. Nós vamos fortalecer a saúde porque não é digno, não é justo você ficar trazendo o cidadão dos municípios mais distantes para Cuiabá para ter atendimento. Ele tem que ter atendimento no seu município, atendimento básico, a saúde familiar, ele tem que estar lá no município. E para isso nós precisamos fortalecer os pequenos hospitais de médio porte. Eu participei do encontro dos secretários municipais de saúde e a forte cobrança que eu tive é isso, a saúde está desassistida no interior. Nós tivemos vários hospitais filantrópicos aí passando por dificuldade de repasse e saúde pública é dever do Estado, não é dever da iniciativa privada. Parece que a política neoliberal implantada nesse estado e no país é que tudo tem que ser gerido pela iniciativa privada. O senhor é contra a privatização? Sou totalmente contrário, é um entreguismo do patrimônio público. Nós não podemos gastar recursos enormes do povo e entregar para a iniciativa privada. Quem tem que tomar conta, administrar é o Estado, ou então o gestor é incompetente. Um gestor que não consegue administrar um bem público, eu não sei porque ele está lá. Ele não tem que estar lá. Certo. O senhor está falando aí da área da saúde, e a área da saúde é uma das áreas mais, além de ser criticadas, é a área onde todos os gestores públicos, não só aqui do estado de Mato Grosso, mas pelo Brasil afora, reclama que os recursos, por mais que são tidos como os maiores dentro da receita do Estado, ainda são insuficientes para atender tantas demandas. E Mato Grosso tem um histórico muito peculiar com relação a isso daí. Nós temos, por exemplo, 3 grandes polos regionais da área da saúde que sofrem bastante com isso, que é a região sul do estado, que tem lá o hospital regional, o polo da região norte do estado, centralizado ali em Sinop, e aqui na capital também nós temos esses hospitais que acabam não dando conta de atender toda a demanda do estado. Como é que o senhor pretende, dentro do seu programa de governo, fazer essa reengenharia para que essa máquina possa funcionar e os municípios do estado de Mato Grosso possam ser atendidos lá na sua base? Principalmente aumentando o repasse para a saúde pública. E de onde viria esses repasses, candidato? Do combate à sonegação, da revisão dos incentivos fiscais, da luta pela uma maior compensação da Lei Candir. Só para você ter uma ideia, 3 bilhões e 800 dos incentivos fiscais, mais 5 da Lei Candir, são 9 bilhões e 800. Para um orçamento de 19 bilhões, é quase a metade. É quase a metade. Por isso que falta recurso na educação, na saúde, é por isso que falta.
nós temos que rever isso aí. Nós temos que buscar forma de Mato Grosso ter compensado. De que forma? Estruturando, nós vamos reestruturar a rede de saúde pública com os hospitais regionais, fortalecendo os hospitais regionais, as cidades polas e levar as especialidades que faltam. Média complexidade alta é um absurdo. A fila de regulação, o CISREG, se você entrar na fila de regulação para fazer uma cirurgia de vesícula, você morre e não faz, porque em média é mais de um ano para você se conseguir uma. A gente precisa reestruturar, rever essa fila. Por quê? Porque está tudo concentrado em Cuiabá. Está tudo concentrado. E fora as obras inacabadas, né? Nós temos o pronto-socorro municipal, que o prefeito, então, Mauro Mendes, prometeu entregar no segundo ano de mandato e agora ele é candidato a governador, não foi entregue. Nós temos o hospital Júlio Miller, que o governador Pedro Táxi disse que não vai pôr um centavo lá, porque lá a obra não tem projeto. Nós temos o Hospital Central, que era para ser construído há 30 anos atrás na região do Palácio Paiaguás e não foi. E quem sofre? A população de Mato Grosso, ela não quer saber de incompetência de gestões, ela quer atendimento. E nós, enquanto governo, nós vamos tocar essas obras. É possível sim, se não tem projeto, vamos fazer. Se tem roubalheira, vamos rescindir o contrato e contratar outra empresa. O que o povo quer atitude, o povo quer ação, o povo não quer promessa. Os candidatos estão prometendo muito aí, muito, e não vão cumprir. Eu tenho certeza disso, que esses outros candidatos eles estão prometendo. É muito fácil administrar, nós temos um orçamento, nós só temos que aplicar em saúde, educação, segurança, gerar emprego. É isso que o povo quer. O povo está cansado de mimimi de político. E tem uns 3 aqui que só fica de mimimi, que eu fiz, que eu vou fazer, vou acontecer. Para com isso, o eleitor não é bobo, o eleitor é muito inteligente e vai saber definir isso aí nas próximas eleições. Falamos de segurança, falamos de saúde, que são 2 áreas críticas, né? Mas tem uma terceira área também que é bastante nervosa no estado e que absorve cerca de 100 mil servidores públicos, que é a área da educação. E a área da educação, ela tem sido extremamente exigente com relação às ações de governo. O senhor já foi líder sindical e sabe muito bem como isso funciona no bastidor. Como o senhor pretende manter esse relacionamento com a área da educação? Com tantos investimentos que se fazem necessário na área da infraestrutura, na expansão, na construção de novas escolas, ampliação, o IDEB, enfim. Uma coisa que a gente precisa combater fortemente, Agnello, é a corrupção. Todos têm visto agora a denúncia de corrupção lá na Secretaria de Educação, no qual foi desviado 56 milhões, que está sendo apurado para pagamento de dívida de campanha de Caixa 2. O povo não aguenta mais, é corrupção na SEDUC, no DETRAN, no VLT. Então, nós temos que fortalecer os órgãos de fiscalização, de combate à corrupção, porque é o dinheiro público que vai para o ralo. É o dinheiro onde você pode reformar a escola, onde você pode melhorar a merenda escolar, onde você pode qualificar o professor, que vai pelo ralo. Educação, o maior patrimônio de um povo é a educação. Eu tenho forte compromisso com a educação que eu quero valorizar. Não adianta eu criar escolas, números e mais números, igual tem dito, era uma militar, foi não sei para quantas, não sei quanto integral, foi não sei... Isso não adianta se você não tiver qualidade. O ensino, a qualidade do ensino Mato Grosso vai muito mal. Com relação à questão da infraestrutura dessas escolas, algumas escolas com obras paralisadas, outras com obra em andamento, outras fechadas porque as obras não iniciaram, alunos fora da sala de aula, muitos municípios ainda se vê alunos tendo que se deslocar longas distâncias para poder chegar até a instituição escolar. Como é que o senhor, dentro do seu plano de governo, sendo eleito governador do estado, pretende resolver essa questão? Eu acho um absurdo hoje a questão da educação rural, né? O jovem, ele pega um ônibus, fica horas e horas até chegar na cidade. O que temos que fazer com a educação rural? Fortalecer o ensino lá na comunidade rural, onde o jovem tem mais tempo para estudar, tem mais qualidade, fortalecendo a agricultura familiar, que vai ser um dos fortes itens do nosso programa de governo. Nós queremos fortalecer muito a agricultura familiar e levar a educação rural para essas comunidades, onde a gente vai fortalecer a educação rural. De que forma? Criando todas essas condições.
com relação à cidade, tem muitas escolas que faltam reformar, tem muitas escolas que têm ensino de tempo integral, só que o jovem estuda de manhã as matérias fundamentais, ciência, matemática, chega à tarde, o que ele faz lá? Quase nada. Uma ou duas tem algumas atividades, mas o jovem ele quer hoje principalmente ter conhecimento em tecnologia. O jovem está antenado em tecnologia, atividade cultural, atividade esportiva, e isso não tem falta. Eu estou falando, os pais que estão me ouvindo, eles sabem disso. Nós temos aí praticamente já o nosso tempo esgotado. Eu queria deixar esses 30 segundos finais para as suas considerações. Eu quero agradecer a oportunidade e dizer para você, eleitor mato-grossense, que no dia 7 de outubro, vote Moisés Franz, governador 50, a única e verdadeira oposição a essa política que está aí. Vote em Procurador Mauro, nosso candidato ao Senado, número 500, Gilberto Lopes Filho, 505. Nessa eleição, você vota em 2 senadores e vote em todos os nossos candidatos a deputados federais, estaduais. E quero dizer, se você quiser mais informação, acesse nossas redes sociais, moisés.franz50, lá você vai me encontrar, a gente vai conversar, vai bater um papo, você vai conhecer as nossas ideias para que Mato Grosso seja melhor em 2019. Conto com você, espero vocês no segundo turno. Entrevistamos nessa manhã o candidato Moisés Franz do PSOL. Muito obrigado, candidato, pela sua participação.